Dormir bem é muito importante na preparação de qualquer lutador. Mas e se no meio da madrugada você fosse acordado para treinar? Isso faz parte da filosofia samurai que um ex-judoca da seleção brasileira passa para seus alunos. Com vocês, a fantástica história de Branco Zanon. Todo mundo dormindo, roncando, sonhando. Tá demorado, hein? A vida dele parece até um filme. Eu sou um garoto que eu nasci no interior de Mato Grosso, caindo ali pertinho de Rondônia, em Cáceres. E quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai resolveu me trazer para o interior de São Paulo, onde ele já tinha uma família de 4 filhos. E em 1978, aos 3 anos, ele me trouxe, me sequestrou. Naquela época, minha mãe nem sabia onde eu estava. Eu isso eu vim saber depois de muito tempo, porque não tinha telefone naquela época, a estrada era horrível. E com 3 anos eu cheguei em Guaíra, e imagina com 3 anos eu procurando minha mãe, chorava minha mãe, mãe. Depois, aos 6 anos de idade, eu comecei a chamar Dona Eunice, minha mãe adotiva de mãe, e ela me levou para o judô. Só que aos 13 anos meu pai veio a ser assassinado. Edelmar Branco Zanon foi criado pela família do pai. A mãe adotiva insistiu para que ele ficasse no judô e ele começou a se destacar. Eu ficava tentando conquistar meus tios, para falar, vai valer a pena ela ter me criado. Eu sentia que só o fato dos meus tios falarem comigo quando vai para a Olimpíada, o judô era o caminho de orgulho para mim. O Branco, ele sempre foi um destaque, desde criança. Uma que ele era grande e na turma dele, ele jogava os coleguinhas e eles choravam porque ele jogava forte. Então ele queria ir na turma dos maiores. Mas os mais velhos não gostavam que ele ia, porque era um molequinho que estava lá perturbando. Aí eles pegavam e jogavam ele bem forte e ele ficava todo contente com aquele treino que era gostoso, aquele lá que ele gostava de ir. Campeão dos Jogos Abertos do Interior, campeão paulista, brasileiro, com 18 anos já estava na seleção brasileira principal. Foi um dos maiores fenômenos de sua geração. Treinava com os campeões olímpicos Aurélio Miguel e Rogério Sampaio e se destacava mais do que eles nas competições internacionais. Eu era júnior e fiz o circuito europeu, fiz 6 competições aqui na Europa, subi no pódio em todas e eu via do meu lado, o Aurélio Miguel subindo em 2 e o Rogério Sampaio tendo subido em 3, que era o atual campeão olímpico. Na seletiva para as Olimpíadas de Atlanta, em 1996, venceu Carlos Honorato. Nos Jogos, perdeu uma luta polêmica contra o alemão Marcos Pitka e deu adeus ao sonho da medalha de ouro, terminando na 9ª colocação. Mesmo assim, lá teve uma de suas maiores conquistas no judô. Eu lutei Atlanta, a Olimpíada de Atlanta, minha mãe me assistiu lutando, em uma cidadezinha lá do interior onde eu nasci, que eu nem conhecia, me viram lutando e minha mãe me escreveu uma carta. Ela me veio lutando com 21 anos na televisão, ela me escreveu uma carta pedindo que eu perdoasse ela dela ter ficado 18 anos sem me procurar. E eu a perdoei e aos 21 anos de idade eu a encontrei novamente. Quem ele também iria encontrar novamente durante toda a carreira era Carlos Honorato. Comecei a lutar com o Honorato aos 13 anos de idade. Quando eu fui campeão brasileiro a primeira vez, eu fiz a semifinal com o Honorato. Então mal sabia eu que aquele garoto, esforçado também, com muita habilidade, aí eu traçaria a minha história junto com ele. Quantas noites eu dormi e lutei com o lençol, achando que eu estava lutando com algum adversário. E muitas vezes era o Honorato. Você saber que tem um atleta forte, você é um atleta forte, você está trabalhando para vencer ele, e ao mesmo tempo ele fazendo a mesma coisa, isso não só fortalece nós como atleta, mas toda uma categoria. Eu acho que o Brasil hoje está nesse nível que está, graças não só eu, Branco, mas sim Aurélio, Rogério,
Douglas, uma safra de atletas que tinha esse mesmo pensamento, que pensavam nos seus adversários, queria ser melhor que os seus adversários e com isso trabalhavam mais. Em 1998, os judocas brasileiros já tinham 7 medalhas olímpicas, mas foi naquele ano que o esporte, que antes era o judô de Chiaki Ishii, Aurélio Miguel e Rogério Sampaio, virou o judô do Brasil. Isso aconteceu com a primeira medalha brasileira em mundiais por equipe, a de prata na Bielorrússia. Branco Zanol foi o maior destaque da seleção brasileira e venceu todas as suas lutas na competição. O que mais ficou marcado não foi nem a minha vitória na final contra o japonês. O que ficou marcado é a nossa união. Ali eu percebi o tanto que o campeonato por equipe é importante para o nosso crescimento, como equipe mesmo, de acreditar que uma equipe, quando está unida, pode tudo. E ali, Branco podia ter tudo. No melhor momento de sua carreira, uma nova Olimpíada chegando. Atlanta, para mim, Flávio, eu saí dali, né, por certo de daí 4 anos eu ia ganhar uma medalha. Na seletiva para Sydney, venceu as 2 primeiras lutas da melhor de 5 contra Carlos Honorato. Trincou uma costela no fim da segunda luta. Perdeu as 2 lutas seguintes. E no tiro-a-teima, venceu. Tinha a vaga garantida, mas pela lesão na costela, foi cortado. Foi muito triste, um momento muito difícil, ver a seleção brasileira toda viajando, ver o Honorato, que naquele momento era meu reserva, ser medalha de prata, perdendo a final para um holandês que eu tinha ganho meses antes na Holanda. Foi um momento assim que o que não te mata te fortalece. Não me matou, eu saí mais fortalecido para a vida, mas não saí mais com o mesmo entusiasmo para a competição de judô. Não fiquei feliz por eu estar indo para a Olimpíada, não fiquei feliz por eu ter sido cortado. Na verdade, a felicidade para mim viria se eu tivesse ganho a seletiva e ganhado dele lá na hora. Mas a gente não sabe o que aconteceu, não sabe o que passou na mão dos dirigentes, se a lesão dele realmente era uma lesão a nível de corte. No ciclo olímpico para Atenas, não rendeu o que costumava. Perdeu a seletiva justamente para Carlos Honorato. Olhei no olho dele e eu sabia que eu não ia ter mais chance de lutar uma Olimpíada mais na minha vida. Dentro de mim, meus sonhos estavam mudando. Meus sonhos não estavam acabando, eles estavam, porque os sonhos não acabam, eles se renovam. E eu sentia que E eu olhei no olho dele e falei: Honorato, fizemos final para Atlanta, fizemos final para Sydney, estamos fazendo final para Atenas. Obrigado pela oportunidade, como você foi importante na minha vida. Boa sorte. Branco virou professor de judô. Começou a dar aula em alguns colégios de São Paulo e abriu uma empresa que gerencia projetos sociais relacionados ao esporte. Uma espécie de empresário do terceiro setor. Hoje tem mais de 5.000 alunos espalhados pelo interior de São Paulo. Uma parte desses alunos você viu o Branco acordando no começo da reportagem. Esse é o Chochugeiku, um treinamento de verão criado no Japão e inspirado na filosofia dos samurais. É preciso estar sempre pronto para o combate. São 9 treinos, divididos em 4 dias, e um treino surpresa, meio fora de hora, que os judocas não sabem quando vai acontecer. Esse é o toque do Branco Zanol na filosofia oriental. Três e meia da manhã, hora de atleta está dormindo, mas aqui em Nuporanga, no interior de São Paulo, é hora de acordar para treinar. Ohayô! 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 Ohayô gozaimasu, sensei! Ohayô gozaimasu, sensei! Sensei certinho não tá ouvindo! Ohayô gozaimasu! Ohayô, ohayô! Vamos! Ohayô! Vai! E aí, quer ajuda? Falta muita gente ainda aí, hein? Esse é o tipo de momento que não dá saudade à vida de atleta, mas já que eu tô aqui, né, uma madrugada de kimono não faz mal a ninguém.
surpresa pra mim. Tipo, pensei que o treino ia ser de manhã, aí eu acordei de madrugada assustado, nossa, vai ter treino. Você acorda, sobe no tatame, sem escovar os dentes e tal, e treinar. Se você quer alcançar o objetivo nesse ano, tem que treinar. Cansou, dói o corpo tudo, mas é bom pra melhorar, então vamos cansar então. Nunca tinha treinado assim de madrugada, então é bem diferente pra mim. A cabeça dá as coordenadas, mas o corpo já não aceita mais, mas estamos bem. Com os alunos bem e o mestre dando as coordenadas, a história de cinema de Branco Zanol muda de rumo e o protagonista quer escrever o roteiro para outras personagens. O meu desejo é continuar ajudando crianças a virar boas pessoas, mas eu também quero fazer com que uma criança do meu projeto também chegue um dia numa Olimpíada. E para isso, para chegar na Olimpíada, precisa ter valores e disciplina. E com esses valores e com essa disciplina é que vou formar um montão de gente que uma chegue na Olimpíada, que represente o nosso projeto. Acho que o meu maior orgulho é cair e levantar, é o princípio de judô.